Olá pessoal, estamos hoje na nossa aula de número 14 e é a nossa primeira aula aí da nossa terceira viagem, já no finalzinho do nosso curso, né? Curso de verão, Fundamentos da Economia para o Direito. Hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema que é o envelhecimento populacional. Primeiro tópico, né? O primeiro fato que podemos constatar nesse tema é que o envelhecimento populacional é um fenômeno que ocorre em escala global. Nós temos aí percentuais diferentes entre países, mas praticamente todos passam por um envelhecimento da sua população. E que atualmente, em média, 9% da população global possui mais de 65 anos. Então, 9% hoje da população global é a população que nós podemos considerar já idosa. E isso em média. Por quê? Porque nós temos países aí, principalmente da Europa, que já passa aí dos seus 16% de população idosa. E a projeção é que em 2050 a média da população global de 16% será a população idosa. Isso em média. Então, quando nós refletimos, né? Primeiro imaginamos, nossa, lá em 2050 vai ter muito idoso. Mas nós temos que refletir também que lá em 2050, se Deus permitir, nós é que seremos esses idosos. Então, de que forma nós estamos trabalhando, nosso tópico é economia, né? De que forma nós estamos trabalhando a nossa economia para que em 2050, quando seremos idosos, de que forma nós pretendemos viver, né? Então, 16%, né, serão idosos e eu quero com certeza estar nesse percentual aí dos 16%. Bom, continuando aqui, quais são os fatores então que contribuem para o envelhecimento da população? Então, segundo Ferreira, lá em 2006, na página 9, ele fala que as causas mais frequentes atribuídas é a queda da mortalidade, né, que vai provocar esse envelhecimento, são os avanços na área da medicina, saneamento e condições de vida. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada fator nessa aula, ok? Então, o primeiro fator, taxa de fecundidade. Nós temos então, globalmente, as mulheres têm o quê? Menos filhos. Então, essa redução no número de nascimentos vai estar provocando o nosso fenômeno de envelhecimento populacional. Então, cerca de metade da população global hoje reside em áreas onde a taxa de fecundidade é menor que 2 filhos por mulher. Ou seja, não há nem sequer uma reposição. Em termos globais, a fecundidade caiu de 3,2 filhos por mulher em 1990 para 2,5 em 2019. Isso nós estamos falando em nível global. É uma média. Nós vimos que em alguns países, em alguns locais, principalmente nas zonas industriais, né, nós temos menos de 2 filhos por casal. Então, não provocando nenhuma uma reposição no número da população. E quando nós falamos em média, por quê? Porque nós temos países aí, principalmente da África, onde a média está em torno de 4 ou 7 filhos por família. Então, uma taxa ainda alta se nós analisarmos aí a média aí de países europeus que está a menos de 2 filhos por mulher ou por casal. Então, essa taxa ainda elevada em países, principalmente em países da África, é que aumenta um pouco a média, mas já tem países aí que a média está bem abaixo, certo? Continuando aqui, a expectativa de vida. Então, é outro fenômeno que
outro fator que provoca o fenômeno do envelhecimento populacional é o aumento da nossa expectativa de vida. E esse aumento da expectativa de vida, um dos fatores são avanços na medicina. Então nós temos descobertas aí de novas vacinas para as doenças, nós temos aí novas tecnologias onde se prorroga nosso tempo e nossa qualidade de vida, novos fármacos são inventados aí contra a pressão, contra a diabetes ou contra outras enfermidades provocadas também pelo envelhecimento, né? Favorecendo não só o aumento, mas também a qualidade de vida desses idosos. E por outro lado também os cuidados com a alimentação, não só os cuidados, mas também uma oferta maior de alimentos. Nós temos uma produção maior, uma produção mais diversificada, ou um acesso, né, maior à população a alimentos, pelo menos quando analisamos países em desenvolvimento ou países desenvolvidos. Nós temos aí um acesso maior à alimentação, que também vai provocar o fator de envelhecimento da população. A população vai viver mais. Nós temos ainda, segundo dados da ONU, uma expectativa de vida mais elevada são nos países desenvolvidos. Entre eles nós temos, em primeiro lugar, Japão, com a expectativa de vida aí de 82,4 anos. Depois Islândia, com 81,6 anos, seguido de Suíça com 81,4, né, que também é o mesmo número aí da França, 81,4, e depois Itália, com 81 anos. E no material de vocês tem outros números de outros países. Então, finalizando, nós temos que esses fatores aí que contribuem, que juntos resultam numa grande quantidade de idosos e uma significativa redução de crianças e jovens. Proporcionam uma transição demográfica, modificando a forma da pirâmide etária. A base composta por jovens fica estreita e o topo, representado por idosos, aumenta. Então nós sempre representamos, há alguns anos atrás, nós representávamos, na verdade, a pirâmide, a forma etária, era na forma de uma pirâmide, na verdade. Porque nós tínhamos uma base muito larga, de número de jovens, e o topo da pirâmide era estreito, que era o número de idosos. Por isso que se chamava pirâmide. Hoje nem se pode mais se chamar pirâmide, nós chamamos mais por convenção. Mas por quê? Porque nós vemos aqui que em 2010 já não era um formato aí de pirâmide, Nós não temos uma base maior, nós temos uma base estreita aí de crianças de 4 anos. Ao passo que nós vemos aí na pirâmide que a faixa aí de 14 até 29 anos é uma faixa mais alargada da pirâmide, significa que tem mais número de pessoas nessa variação aí de idades. Sempre também nós podemos observar nessa pirâmide que o número de mulheres superior ao de homens, principalmente quando você vai subindo a pirâmide, lá na faixa aí de seus 79 anos, o topo da pirâmide é bem maior o número de mulheres para o de homens. Descendo um pouquinho, agora nossa próxima lâmina, nós temos aí uma expectativa para 2050. Então percebemos aqui que o topo da pirâmide, que antes era aqui na faixa de seus 14 até 29 anos, a fase mais larga, da pirâmide, que era nessa faixa etária, ela passou para a faixa etária dos seus 50 anos até 69 anos. É a fase mais larga da pirâmide. Significa que teremos aí mais pessoas nessa idade, daqui 30 anos.
E percebemos também um alargamento da pirâmide no topo dela, que seria pessoas com mais de 80 anos, principalmente também no lado aí mais escuro, que corresponde ao número de mulheres nessa faixa etária. Então chamamos, como eu falei, de pirâmide, mas ela não representa mais uma pirâmide. Quando antes, quando começou a esse gráfico, ele era na forma de uma pirâmide. Em 2050 aí está mais para um vaso talvez de barro, algo nesse sentido. Bom, mas vamos seguindo aqui. Então o fenômeno ele é global, como nós falamos. Ele afeta de forma diferente países desenvolvidos e países em desenvolvimento, e também países subdesenvolvidos, onde países subdesenvolvidos ainda há uma taxa muito alta de nascimentos, alguns países da África, do continente africano. E nós temos aí algumas consequências econômicas, que seria, primeiro, redução do crescimento ou até declínio da oferta de trabalhadores. Então nós teríamos aí um número maior de pessoas já aposentadas. Claro que também nós teríamos aí uma participação maior dos idosos também na economia. Mas nós temos idosos que não vão talvez participar, vão estar aposentados mesmo. E aí nós temos também idosos participando de outra forma, sendo compradores de produtos voltados para essa faixa etária, onde os pequenos comerciantes aí, ou os empreendedores têm que estar criando aí um plano de negócio, já pensando também no futuro, nesse novo consumidor, nessa nova forma de consumir, porque vão consumir produtos diferentes, que são produtos voltados para essa faixa etária. Talvez viajem mais, esportes menos radicais, de menos impacto, e por aí vai, produtos voltados para essa faixa etária. Nós temos alteração, como eu falei, no padrão de consumo, e depois, como consequência também, principalmente em alguns países que não se planejam, é o caso do país onde nós vivemos, um elevado custo da previdência social. Então nós teremos mais pessoas aí aposentando e menos pessoas trabalhando para manter essas pessoas aposentadas. Então esses são alguns dos impactos econômicos. Nós temos vários outros tópicos que nós poderíamos estar citando, mas esses são um dos principais e é um dos que mais, quando você pesquisa sobre o assunto, esses são os principais fatores do envelhecimento populacional e a sua consequência na economia, tá? Então, com isso, pessoal, nós fechamos a nossa aula aí de número 14, tá? Bons estudos. Muito obrigado.